pessoal, Bruno da Tecnologias e Trecos. Eu vim aqui para demonstrar mais 3 botões que eu criei aqui no projeto do TTM, que tem a ver com inteligência artificial. Eu tive a ideia de criar esses três scripts aqui, porque eu vi esse vídeo aqui do Engenharia de Prompt, o guia definitivo, do Bruno Piscinini. Se você não segue, segue. O cara é muito bom, manja muito. Esse vídeo especificamente, ele colocou esse prompt, né? E aí ele fez esse acrônimo e explica que cada uma dessas letras aqui, ele vai ter um significado para você montar o seu prompt para solicitar ali informações da inteligência artificial. Então, o P de persona, o R de roteiro, o O objetivo, o M modelo e o 5 panorama. E depois, na sequência, ele fala de Markdown. Ó, ele fala aqui de técnicas de Markdown. Aqui, ó, Markdown. E com essas informações desse vídeo, eu montei esses 3 botões aqui. Então eu vou mostrar para vocês. Aqui ele não fala ele dá exemplos, mas ele não acessa o ChatGPT. No meu caso, eu estou usando o ChatGPT e o Markdown que o ChatGPT entende, tá? Se você não está entendendo do que eu estou falando, pausa esse vídeo, vai lá, assiste o vídeo do Bruno, depois volta para cá e a gente continua aí com a explicação. Aí você vai conseguir entender o porquê que eu desenvolvi esses 3 botões aqui. Agora, voltando aqui para o ChatGPT, eu vou mostrar aqui, com um clique dentro aqui do TTM, ele vai digitar esse prompt aqui para mim. E aí eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Então, eu mudei aqui para a próxima página e eu vou apertar esse botão prompt aqui, ó. Observe que ele está digitando no ChatGPT automaticamente, ele está branquinho aqui o botão e ele está digitando para mim, como ele está usando o teclado e mandando todas essas letras pelo teclado, né, pelo TTM. Então tudo isso está programado dentro dele e ele está mandando para o computador automaticamente. Quando ele concluir, ele vai desligar o branquinho ali do botão, porque ele já parou de digitar. Então ele está digitando. Terminou de digitar, ele já colocou todas as informações aqui que ele queria no ChatGPT. E aqui o que a gente precisa fazer? Então, ele já fez na estrutura de Markdown, ou seja, ele já escreveu de uma forma que o ChatGPT vai conseguir entender, porque o texto ele fica mais limpo, ele fica organizado e ele fica mais fácil da inteligência artificial interpretar o que você quer. E também te dá um roteiro para você escrever aquilo que com o maior detalhe possível para você ter a melhor resposta possível do ChatGPT. Então esse aqui é o conceito básico que o Bruno explicou no vídeo dele, beleza? Agora vou explicar aqui o que eu montei. Então o P de preciso, ele fornece, aqui ele fala o que é, né, o conceito. E aí aqui ele coloca a instrução separado por 2 asteriscos para dizer que a instrução que ele tem que entender é essa daqui para frente. E outra coisa, que é o tema. Você escreve o tema. Então essa aqui é uma variável. Você vai pegar esse botão que eu digitei, ele vai digitar, mas ele vai deixar as lacunas para você preencher e completar, porque a ideia é que você digite o menos possível. Então, com a estrutura básica, você só preenche aquilo que vai te dar a ideia e vai fechar o conceito. Tem coisa que você pode suprimir, você pode deletar, tal, mas aqui a gente colocou o prompt na íntegra, tá? E aí você coloca o tema que você quer fazer, a relevância, quem é seu público-alvo, as formas do que é esperado, se você quer texto, se você quer código, se você quer uma lista, o que você espera receber, e com algum contexto adicional, informações importantes para a resposta. Então você ajuda ele a entender qual é a melhor resposta que você para a pergunta que você está fazendo. Qual é o objetivo, tá? E aqui você tem que escrever qual é o objetivo que você quer alcançar, tá? Que no final tenha
uma informação específica sobre um tema, ou que tem um código-fonte, ou que tenha... Então você explica aqui qual é o seu objetivo final aqui com o seu prompt. E aqui o que é modulável, né, você pode fazer aqui uma resposta estruturada, permitindo os ajustes e refinamentos, ou seja, como ele explica no vídeo, você vai conversando e vai melhorando ali suas respostas. Você pode colocar aqui o básico, o intermediário e o avançado, né? E aí o preditivo são as principais dúvidas que você quer responder, quer que a inteligência artificial responda, né? E esse testável, ou seja, ela vai testar aquilo que ele escreveu, ou seja, ela vai entender aquela resposta e vai ver, pô, eu respondi aquilo que foi pedido. Então é uma forma de ser testável a resposta que a inteligência artificial deu. No final das contas, esse prompt aqui, ele é bem básico, mas atende todas, assim, como o Bruno falou, 80% das pessoas com esse prompt aqui vai atender. Então, com um clique de botão, você tem a estrutura montada. Não, você pode ter isso num bloco de notas, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou dando um exemplo que é uma funcionalidade do TTM que a gente pode colocar. Aí, beleza. Vamos supor que eu vou fazer um outro prompt, que seria esse GPT Text, que é o primeiro botão aqui em cima. Esse prompt é um prompt que eu estou usando bastante aqui no meu dia a dia, que eu preciso responder um e-mail, escrever um e-mail, eu escrevo um e-mail, e só que às vezes eu não estou dando o contexto todo, tem algumas coisas que eu gostaria de melhorar, então eu pego aquele meu texto e peço para o ChatGPT melhore, avalie e dê sugestões ali de melhoria no meu texto. E aí, esse prompt é com essa intenção. Ó, melhore o seguinte texto, garantindo que ele seja mais claro, conciso e persuasivo. Aí o público-alvo você vai definir. Aqui nesse caso são profissionais de marketing. Você pode alterar, tá? Então aqui fica a seu critério. Qual é a finalidade do texto, né? E aí você tem que colocar aqui, né, o objetivo, convencer profissionais de marketing, portanto ajuste com tom e clareza. Aspectos para o ajuste, manter a estrutura do texto, quer que mantenha a estrutura, para ele não ficar viajando muito ali na resposta. Faça ajustes coerentes, tom persuasivo e com fluidez. Antecipação de dúvida, aqui faz parte lá daquele processo, né, de colocar as dúvidas que podem ocorrer, então ali você já meio que já vai pensando e estruturando o texto para responder essas dúvidas. E o teste final, se o texto atingir o objetivo. Então ele faz o teste. E aqui no final você vai colar o texto que você escreveu lá no e-mail, ou o texto que você quer melhorar. E aí com isso daqui, o ChatGPT vai te dar uma resposta muito mais assertiva do que simplesmente colocar, avalie o texto e melhore para mim. Ele vai fazer, mas ele não vai ter todos os parâmetros, e desta forma ele vai conseguir te entregar algo muito melhor, né? E aí, por último, o último botão, que eu coloquei na outra página, esse GTP-TOD. Então aqui a gente tem uma limitação de 6 caracteres para identificar cada botão, fora as cores e a posição de cada tela. Então, para mim significa GTP, né, chat GTP, e TOD para mim é a criação da estrutura básica de um to-do list. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho minhas skills profissionais, eu sou dev, e eu tenho alguns conhecimentos. Então, eu coloquei esses meus conhecimentos num prompt para que ele gere um software para mim. No final do processo, ele vai gerar uma codificação com as minhas skills, ou seja, com as tecnologias que eu domino. Então, vai ser mais fácil para eu pegar e implementar essa codificação. Então, vamos lá, eu vou apertar esse botão aqui, o primeiro. E aí ele está falando, aí ele está colocando um contexto, né, do quem é. Ele é um programador full stack especialista,
E aí ele vai descrever. Quando ele concluir, a gente volta para ler aqui o prompt e entender o que esse prompt vai solicitar para o chat GPT. Aqui se pode, se você tiver o seu chat GPT, o seu TTM, você programa do jeito que você quer, tá? Então fica a seu critério, você coloca nos seus skills e toda vez que você quiser criar um projeto, ele vai ter essa estruturinha básica aqui e ele já vai te dar o pontapé inicial para você começar um projeto do zero ali com a estrutura montada. Básica, bem básica, tá? Mas já é um processo bem legal. Então ele concluiu aqui, e aí vamos subir. Ele fala que é um programador full stack, especialista em ASP.NET Core e Angular, com experiência em análise de dados e banco de dados Oracle. O objetivo é criar um sistema de gerenciamento de tarefas, tudo do list, garantindo boas práticas de desenvolvimento, segurança e escalabilidade. Tarefa: desenvolva um sistema to-do list utilizando ASP.NET Core, Web API e Angular, garantindo que seja modularizado, eficiente e bem documentado. Requisitos: linguagem de programação, as mesmas, para back-end e front-end. Então, back-end vai ser a API aqui, do ASP.NET, front-end Angular, banco de dados Oracle. Aqui ele tinha sugerido também o Entity Framework, mas nesse caso eu vou deixar só o ADO.NET. Documentação da API em Swagger, tá? Para facilitar os testes e integrações. Tratamento de erro, vai implementar tratamentos adequados para falhas comuns. Requisições inválidas, falha de conexão. Aqui ele especifica quais são os tratamentos de erros. A autenticação usando JWT, token, para restringir os acessos com base em permissões. Um usuário de admin, usuário comum, arquitetura vai seguir o Clean Code Architecture, para garantir a escalabilidade e manutenção do código. Ele vai usar o Design Partner Repository. O front-end criar uma interface interativa e responsiva utilizando o Angular Material e Bootstrap. Funcionalidades. Então ele vai criar as tarefas, acessibilidade, segurança, e aqui ele coloca o Guardian. Aqui ele usa boas práticas de WCAG. Aqui ele vai adicionar prazos, ele vai colocar algumas informações sobre a tarefa, excluir tarefa, marcar como concluída a tarefa, filtrar e pesquisar por as tarefas que você na lista, fazer um login e registro de usuário, gerenciamento de usuários, uma documentação em qualidade. E por fim, aqui código comentado, ele vai colocar comentado no código, teste, criação de testes unitários. Então tá bem completinho aqui. E aqui boas práticas utilizando Solid e DI para fazer a separação das camadas de back-end. Então esse daqui é a proposta desse vídeo, que é mostrar como é interessante a gente utilizar de processos automatizados para deixar ali vai te agilizar, vai ganhar muito tempo. Tudo bem, você perde um tempo para programar e deixar isso de uma forma prática. Você programa, leva um tempo para você programar, aprender, mas no dia a dia você ganha muita velocidade. Então, porque basicamente você só vem aqui, altera o que você quer, manda para o chat GPT e ele vai criar as estruturas para você e você vai implementar aí de acordo com seus skills. Então, você pode deixar esse prompt guardadinho. Vou deixar disponível aqui esses prompts para vocês. Antes de passar para o último prompt, que é o GTP Bug, pelo nome você já deve entender mais ou menos o que a gente vai falar, mas eu queria falar que eu tenho à disposição o meu protótipo, que eu criei o curso de TTM, ele está disponível à venda e está no site do projeto, que é tecnologiasitrecos.com.br. Está à disposição lá, tem um link de compra para o OLX. Fica à vontade para entrar em contato, beleza? Além disso,
eu queria fazer um convite para você se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo foi bom para você de alguma forma e te ajudou aí no seu trabalho e no seu crescimento, considere acionar o sininho aqui do nosso canal para continuar acompanhando os nossos vídeos aqui no YouTube. E vamos embora pro último prompt, e é para correção de bugs aí. Então vou acionar aqui o TTM, que é o botão GPT Bug, e ele vai preencher para mim aqui no chat GPT o prompt que foi criado para essa finalidade, a resolução de problemas de TI de um dev. Então, aqui coloca na área de tecnologia, né? O problema, aqui você pode colocar o trecho de código e o número do erro. Então, se tiver um erro do C Sharp, um erro de qualquer erro que aparecer que você está tendo dificuldade para encontrar a solução, você coloca o código do erro, a linha que está dando problema, e aqui se você tem se é uma solução aplicável sim ou não, nível de complexidade baixo, médio, intermediário e avançado, você escolhe uma dessas opções. Se tem um passo a passo sim ou não, de repente você tem um passo a passo para seguir para chegar naquele erro. Então se você tem, coloca que sim. E alguns possíveis obstáculos que você entende que você tem para resolver aquele problema, se inclui ou não inclui esses obstáculos e riscos. Depois, você tem o exemplo de entrada e saída, ou seja, você vai descrever a entrada, né, da situação real e a saída, o que você esperava. Então, se é uma função que entra nessa função, o que você esperava retornar dessa função, por exemplo, tá? E aqui descreva o que seria uma boa solução. Então, você pode escrever o que você entende que seria uma solução adequada para aquele problema, para ajudar ele a nortear qual vai ser a melhor resposta para sua pergunta. E o teste final, sempre ele questiona se ele respondeu a pergunta de acordo com o que você colocou como objetivo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por assistir e considere me seguir nas minhas redes sociais para mais informação e a gente trocar ideia de projetos de tecnologia e trecos e assuntos diversos aí desse universo tecnológico. Beleza? Obrigadão.